Bom, gente, então, boa noite. Estamos reunidos de novo para a gente estudar, dessa vez, no nosso 13º estudo, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 20, né? Só ligar a luzinha aqui. Opa, olha. Agora vai. Espera aí. Isso. E assim. Opa. Só um minutinho. Tá aqui. Aqui tá invertido. Ok. Pronto. Então, a gente vai estudar o capítulo 20 hoje, né? Nós estamos chegando ao final do Apocalipse. São 22 capítulos no total e nós estamos então no capítulo 20 hoje. Hoje foi curioso porque esse capítulo 20 ele fala sobre 3 assuntos. Sobre o tal do milênio, então a gente vai entender esse negócio do milênio hoje, sobre a condenação eterna do diabo, de Satanás, que eu acho que é por isso que teve tanta resistência. Hoje quebrou a internet aqui, na hora que eu liguei o Zoom não funcionava a nossa câmera, aí eu tive que reiniciar o computador, aí teve que atualizar, sabe aquela atualização que fica assim girando e que não tem fim? Então, aquela mesmo. Então é isso aí, né? E também o terceiro assunto é o juízo final, né? Como vai ser o juízo final? Nós vamos falar sobre os juízos todos, né? Bom, então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos começar lendo o Apocalipse, capítulo 20, de 1 até 10. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles estavam recebendo... Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem a estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Então ele as reunirá para a batalha. Desculpe. Deixa eu ver onde ela parou aqui. Então ele os reunirá para a batalha. Eu vou ler aqui. E eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então a primeira parte desse estudo de hoje é a parte desse milênio aqui, desses 1000 anos. A Bíblia fala que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, dificilmente a gente vai entender isso como algo literal, né? Porque usa-se até essa linguagem de 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos, e isso é até comum. Existem várias passagens que falam sobre esse 1000 anos, um dia, um ano e um dia como 1000 anos.
como se Deus, como a gente já sabe, fosse atemporal, e ele é, né? A gente lê lá em Isaías que o nome dele é o Pai da eternidade. Deus criou todas as coisas, Deus não está sujeito ao tempo, não é? Mas aqui especificamente fala desses 1000 anos. Fala que um anjo desceu tendo uma chave e uma corrente pesada nas mãos e prendeu então a Satanás. Eu vou citar aqui para vocês uma parte teológica meio chatinha, só para vocês saberem do que nós estamos falando. Existem 4 correntes sobre o milênio. Uma chamada pós-milenismo, 2 que são pré-milenistas, a pré-milenista futurista e a pré-milenista dispensacionalista, e os amilenistas. Então, amilenistas, pré-milenistas, 2, e os pós-milenistas. Bom, o que quer dizer isto? Os pós-milenistas, né, sempre em relação à vinda de Jesus. Eles acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio, ou seja, todos nós concordamos que um dia Jesus, nós já lemos isso, que Jesus vai vir buscar. Ele falou, voltarei para vós, né? Estou subindo ao céu, voltarei para vós. Então, tem muitas passagens, a gente já estudou isso, que ele vem buscar a sua igreja, que somos nós, vai encontrar conosco no céu, que maravilha, vamos lá morar com ele. Aí a pergunta é, ele vai vir antes ou depois do milênio? É esse o negócio, entendeu? Então os estudiosos dividiram, né, os teólogos, em 4 posicionamentos, como esses que eu mencionei. Eu vou citar rapidamente os 4. O primeiro é o tal do pós-milenismo, ou seja, Jesus vem depois do milênio. Então, uma explicação. Desde o século XVII, os pós-milenistas têm crido na pregação do evangelho e reformas que a pregação do evangelho e reformas sociais trariam o reino de Deus sobre a terra. Então, qual que é a posição desses caras? Nós vamos pregar a Jesus, Jesus vai estabelecer aqui onde nós vivemos um reino de paz que vai permitir que Jesus volte. Então, o milênio para estes caras é um grande período de justiça e paz, não necessariamente de 1000 anos, né? Quando Cristo finalmente voltará a segunda vez, e muitos católicos e protestantes creem nisso. Então, isso durante um tempo valeu. Aí vieram as 2 grandes guerras no século XX. Veio a Guerra Fria e veio o aumento da maldade. Então, meio que a teoria de que vai melhorar, não vai melhorar, né? Inclusive porque Jesus disse que a maldade do homem se multiplicaria. Então, o pós-milenismo, ele conflita com a palavra, né? Os próprios apóstolos, né, o Paulo, no livro de Timóteo, eu vou ler, não precisam abrir, 2 Timóteo 3, ele fala assim, lembre-se disso, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Nos últimos dias, disse Paulo, haverá tempos trabalhosos, tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, vai fazendo uma lista. Você vai vendo, tipo, como é hoje. Orgulhosos, vaidosos, arrogantes, ingratos, desobedientes aos seus pais e mães, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão ainda traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores de uma boa religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, Paulo, parece que ele estava vendo aqui o nosso mundo, o século XXI, e ele então disse, quando chegar no fim, nos últimos dias, serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque acontecerá tudo isso, as pessoas serão nesse naipe aqui. Então, o pós-milenismo, ele perde um pouco a força dele ao entender novamente que, através da pregação do evangelho, haveria um reino de paz e justiça aqui. Não que a pregação do evangelho, as pessoas melhorem, mas não significa que o mundo vai melhorar a tal ponto que ficará todo mundo de boa e vem Jesus buscar, ok? Bom, agora vamos falar do pré-milenismo, ou seja, Jesus vem antes do milênio. Tem 2 correntes.
Então, muitos estudiosos dos primeiros séculos seguiram essa corrente, que posiciona a segunda vinda de Cristo no início dos 1000 anos. Então, alguns falam como esse reino aqui na Terra. Eles chamam isso de quiliasmo. Quiliasmo vem do grego, que significa 1000. O pré-milenismo ganhou força novamente depois do século XVII, contraponto do pós-milenismo. Atualmente, os pré-milenistas se dividem em 2 grupos. O pré-milenista futurista, esses caras acreditam que a igreja, nós, somos o verdadeiro Israel de Deus. Então, todas aquelas profecias do Velho Testamento que se referem a Israel, na verdade se referem à igreja, que são o verdadeiro Israel de Deus. Então, dentre os grupos evangélicos pré-milenistas futuristas, estão os adventistas. O que são os adventistas do 7º dia? São aqueles que creem no advento, certo? E no 7º dia, ou seja, eles creem no sábado, né? Então, se você for a uma igreja adventista e não só visitar, procurar saber, você vai ver que eles falam bastante do advento e do sábado. E no caso deles, eles defendem bastante, eles têm toda uma teoria escrita, os adventistas são muito organizados, eles têm uma parte musical fabulosa, eles têm uma parte literária fabulosa, os caras são bons no que fazem. Só que eles se referem todo o advento e esse milênio deles baseados no livro de Daniel, né? Então, essa é a característica dos pré-milenistas futuristas, os adventistas. Então, eles creem que a segunda vinda de Cristo será um advento literal, ou seja, no início do milênio, Jesus vem pegar a sua igreja, vai reinar com ele 1000 anos, com os seus santos, essa é a primeira ressurreição. E no final desse período, Cristo com os seus santos e a cidade santa, nós vamos ler a semana que vem, descerão do céu à terra. Os maus e os ímpios serão mortos, ressuscitados serão mortos, e juntamente com Satanás, seus anjos, o falso profeta, todo mundo vai para o inferno, vai para o fogo eterno, e que os consumirá. E isso vai purificar a terra. Vai haver essa batalha final, que nós vamos ler daqui a pouco, ou que nós lemos, né? Que ele reúne todo mundo, Deus manda um fogo do céu, consome todo mundo, e o universo ficará eternamente livre do pecado e dos pecadores. Essa é a linha dos pré-milenistas futuristas, leia-se os adventistas. Existem os pré-milenistas dispensacionalistas, né? O pessoal capricha, né? Eles seguem uma interpretação literal da palavra de Deus e, portanto, eles esperam que as profecias do Antigo Testamento sobre Israel se cumpra com a restauração literal da nação judia e do seu templo em Jerusalém. Então, os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que Israel é Israel, que o Israel de Deus das profecias do Velho Testamento não é a igreja, não somos nós. Que tudo que está escrito lá vai acontecer para Israel. Então, eles acreditam num arrebatamento anterior ao milênio, e durante esse milênio, todos os judeus se converterão e se tornarão de novo o povo escolhido de Deus. É isso que eles creem. Eles acreditam que a salvação foi sempre pela fé no Velho Testamento em Deus e no Novo Testamento em Cristo, né? Eles afirmam que a igreja não substitui Israel, como eu já disse, né? E que as bênçãos, as profecias do Velho Testamento não foram transferidas para a igreja. Eles creem, isso eu já falei, e que essas bênçãos serão cumpridas nesses 1000 anos, que eu já adiantei, né? Eles creem que, da mesma forma, Deus concentrou a sua atenção no Velho Testamento a Israel e hoje ele concentra a sua atenção, nos dias de hoje, à igreja. Por isso que eles são dispensacionalistas, porque eles creem nas dispensações. Eu vou explicar isso, é interessante até essa visão. Então, nesta base, eles acreditam que a Bíblia é organizada em 7 dispensações. A primeira dispensação de Gênesis, lá do Adão, era chamada da inocência. Depois vem a dispensação da consciência, quando as pessoas já pecaram, Adão e Eva,
e saem do Gênesis, e aí eles vivem esse momento da consciência. Depois vem o governo humano, que vai até Abraão, dispensação do governo humano, então, inocência, consciência, governo humano. Depois da promessa, que é quando eles chamam Abraão. Abraão, pai tanto dos judeus quanto de todos os árabes, certo? Os filhos de Ismael são os árabes, filhos de Isaac são os judeus, certo? Então, essa é a quarta dispensação, a da promessa. Depois, a dispensação da graça, que nós estamos vivendo até hoje, e depois, aliás, desculpe, a dispensação da promessa, depois vem a dispensação da lei. Quando Moisés veio, de Abraão até Moisés, é a dispensação da promessa. Em Moisés começa a dispensação da lei, quando Deus distribuiu a lei para o seu povo. Depois veio a dispensação da graça com Cristo e depois o reino milenar, o milênio. Então, repetindo, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, reino milenar. É interessante, é curioso. Se quiserem estudar, tem bastante coisa escrita sobre isso. Esses caras são pré-milenistas dispensacionalistas. Para eles, essas dispensações não são o caminho para a salvação, eles só dividiram, mas maneiras pelas quais Deus interage com o homem. Então Deus interagia na época da inocência. Diz a Bíblia que Deus passeava pelo jardim para visitar Adão e Eva. Mesma coisa a consciência, ele conversou lá com Abel e tudo mais. Depois, o governo humano, né? Quando a situação piorou, teve até Noé e o dilúvio. Depois a promessa em Abraão, a lei em Moisés, graça em Jesus, reino milenar, quando tudo acontecer. Esses são os pré-milenistas dispensacionalistas. Bom, mas para não quebrar de vez, vem os caras e disseram, não tem milênio. São os amilenistas, não milenistas. Como é que o que eles pregam? Então, se a gente acabou de ler que tem, né? O amilenista, ele nega a existência de um milênio literal. É interessante o que eles falam, eu acho bastante curioso. Esse conceito foi popularizado por Santo Agostinho, que viveu em 354 a 430 depois de Cristo. E foi amplamente aceito pela Igreja Católica até a reforma do século XVI. Eu vou explicar por que a Igreja adotava isso. É muito curioso. E adotada por muitos grupos protestantes até os dias atuais, e parte da Igreja Católica também. Na opinião desses estudiosos, os cristãos verdadeiramente espirituais se opõem ao tal do quiliasmo, ao milênio. Já vou explicar. O contexto de tal pensamento vejam só, por que eles, da onde surgiu isso? No século IV aqui, a igreja ela estava vivendo uma época de heresias, ou seja, tinham várias heresias tentando entrar na igreja, e muitas delas eram judaizantes. Né? Lembra que a gente até estudou isso quando a gente estudou o livro de Atos, a carta de Paulo aos Gálatas, aos Coríntios, em que a igreja, como ela começou com os judeus, e vocês vão lembrar de Pedro, né, quando ele foi falar com Cornélio, o que aconteceu? Eram os judeus os primeiros convertidos, depois vieram os gentios, os não-judeus. Estava muito fácil para voltar para o judaísmo. A igreja começou a rejeitar isso, porque eles diziam, peraí, os judeus não conseguem viver o judaísmo, como é que nós cristãos vamos viver o judaísmo? E Paulo foi um cara muito contra isso. E o tempo passando, isso só aumentou, essa resistência à volta do judaísmo, né? Então, na cabeça desses caras, já no século IV, seria inadmissível crer que os judeus tivessem alguma chance de salvação, porque eles mataram o Filho de Deus. Então, essa é a linha deles. Né? Além disso, havia influência também, nesta época, do platonismo, que espiritualizava tudo, certo? Então, essa influência grega, ela foi forte sobre os pais da escola de Alexandria, que eram Clemente de Alexandria e Orígenes, dois pensadores, inspiração para Agostinho. Então, quando Agostinho, veja só que curioso, quando Agostinho ensinava que Satanás foi aprisionado, ele ensinava que essa prisão de Satanás começou com a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos. Quando ele falou assim,
Ele ficou convivendo com os discípulos e falou, ó, agora vocês vão de 2 a 2, levem o evangelho, não é? Não levem 2 sandálias, parem todas as casas, chega lá, se a casa for digna, que desça sobre elas a paz de vocês, e vão lá, cure os enfermos e libertem os cativos. Quando os discípulos voltaram, eles voltaram maravilhados, dizendo, os demônios se nos submetem. Nós temos autoridade sobre eles. Eles estavam maravilhados. E Jesus falou que a grande coisa que estava acontecendo não é os demônios se submeterem. Ele falou, ó, não fiquem felizes com isso, mas fiquem felizes que o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, Jesus, ele valorizou as coisas certas, mas fato é que a partir daquele momento, as pessoas que conheciam a Jesus, que viviam com ele, tinham autoridade que eles não tinham antes sobre as trevas, sobre os demônios. Então tem várias histórias na Bíblia disso, de expulsão de demônios e tudo mais. Há demônios que também os discípulos não conseguiam expulsar, chamaram a Jesus, Jesus fazia o serviço. Mas essa autoridade para os discípulos, com a chegada do reino de Deus, é considerada pelo Agostinho como a prisão de Satanás, que duraria o tempo alegórico de 1000 anos. Ou seja, o tempo que nós vivemos, nós estamos vivendo os 1000 anos, né? Para ele, a primeira ressurreição é a conversão da alma. E isso tem vamos dizer assim, um respaldo na carta de Paulo. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, vocês que já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são de cima, busquem as coisas que são de cima, porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós todos nos manifestaremos com ele em glória. Colossenses capítulo 3, de 1 a 3 ou 4. Então, na cabeça do Agostinho, essa ressurreição já tinha acontecido. Eu já estou morando com Jesus lá. Não fisicamente, mas o meu espírito já foi ressurreto. Eu nasci de novo. Eu já sou cidadão do reino celestial. Né? Jesus falou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não diz terá, ele diz tem. Então você e eu que cremos em Jesus, nós renascemos, nascemos novamente. Jesus falou, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, pela fé na conversão e no batismo, existe esse renascimento. E para Agostinho, era isso que acontecia. O novo nascimento acontecia na fé e no batismo. E como eu disse, a ideia de um período alegórico de 1000 anos, simbólico, né? É na verdade o tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. Entre a primeira vinda de Jesus, que aconteceu lá fisicamente, e a segunda vinda dele. Nesta vinda, né? Então não vai ter esses 1000 anos. Os 1000 anos já tá acontecendo. Então Jesus vai voltar. Para ele, Jesus volta e vai buscar quem? Os que já ressuscitaram com ele. Ou estão vivos. Ou os que dormiram em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que morreram fisicamente, mas tinham recebido a Jesus como Senhor nas suas vidas, né? Então, esses vão reinar com ele na eternidade. Para os amilenistas, Cristo então retorna nas nuvens, iniciando o seu reinado, não um reinado de 1000 anos, mas a eternidade do novo céu e da nova terra, após o juízo final descrito no mesmo capítulo 20 que nós vamos ler. Conforme a parábola do trigo e do joio, lembra que tinha o trigo e o joio crescendo junto? O joio foi colhido e lançado no fogo. O trigo foi para os celeiros. Conforme essa parábola, a separação é o próprio arrebatamento. Parte da igreja fica, porque os ímpios, os caras que não conhecem a Deus, eles nem sabem de arrebatamento. Quem está esperando Jesus voltar é quem está conhecendo a Jesus, que pode estar vivendo como trigo, como pode estar vivendo como joio, né? Então, os que têm consciência e conhecimento do tal do advento da volta de Jesus, eles ficarão ou irão. Vão ser julgados pelo que fizeram, pela aceitação real de Cristo nos seus corações. Então, repetindo, pós-milenistas, aqueles que creem que Jesus vai voltar depois do milênio, os pré tem 2, os que creem em Israel restaurado,
os que, como os adventistas, creem que Jesus vai vir, vai ter 1000 anos lá e depois desce, e os amilenistas que creem que na prática já tá, nós estamos vivendo o milênio aqui, o negócio já está rolando, Satanás está preso e vamos que vamos. Deu para entender? É difícil. Fala, Lê. Essa parte que você fala que Satanás está preso, foi quando os discípulos eles saíram para pregar a palavra de Deus. Jesus. E aí quando chegaram no meio do caminho, eles amarravam a Satanás. Satanás estava dominando uma pessoa, eles lá libertavam aquela pessoa. Então essa autoridade, esse negócio da prisão de Satanás como diz, lemos lá, um anjo chegou com uma corrente pesada e falou, agora nós vamos prender esse cara. Então, na cabeça do Agostinho... Ele está preso, mas ele tem o poder, tanto que o mal existe. Sim, ele está preso para aquela pessoa. Então, é individual a prisão que Tá. entendeu? É que com a vinda de Jesus, ele passou esse poder Para nós... de acabar com as obras dele. O caminho de Jesus é como se você prendesse fora de você. Isso, você tira Satanás de dentro da pessoa e prende ela fora. Então, tanto que ele fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Certo? Então, nosso papel é desfazer o que o diabo faz. O diabo prende lá, nós vamos lá, soltamos a pessoa, amarramos ele. Certo? E assim por diante. Isso em todos os sentidos, né? Então, essa é a linha do Agostinho. Ela é curiosa porque ela é uma linha mais não literal, né? Ela não é uma linha literal, como é a de muitos aqui. Agora, tem um cristão pensador... Mais alguma pergunta? Querem perguntar mais alguma coisa? Fernanda? Tudo bem? Ok. Tem um cara, um pensador cristão atual, ele chama Augusto Nicodemos, é uma pessoa maravilhosa, um cara fala muito bem, muito conhecedor e muito esclarecido. Ele diz que no fundo, os 4 teólogos, né, eles concordam nos pontos principais. Qual? Jesus vai voltar, haverá a ressurreição dos mortos, Jesus julgará os céus, os vivos e os mortos, Satanás será condenado e haverá um período de paz. A questão é como é que você chama isso aí. Você pode chamar de conversão, você pode chamar de milênio, outros chamam de novo céu, nova terra. Ok. Esse é o ponto dele. Então, o milênio, gente, ele dividiu religiões. O que eu quero dizer é que nós estamos estudando hoje, em 20 minutos, o que os caras estão estudando faz 20 séculos. Não é? Então, não dá para a gente chegar aqui e explorar como deve. Eu quis apresentar para vocês as 4 correntes, porque sim. Mas, na verdade... Vocês vão ouvir em algum lugar por aí. Vocês vão ouvir, né? Mas, na verdade, o que importa mesmo é que você tenha a sua vida diante de Deus, entregue para o Senhor, que Ele cuide de você. Aí, como eu falei, você vai passar com 10, não tem erro. Se for antes, a gente vai. Se for depois, vai também. Se não tiver, também estamos dentro. É isso aí, certo? Na prática, isso não tem sentido. As pessoas discutem, montam religiões em cima de separação. A gente tem que buscar, numa frase batida, muito mais o que nos une do que o que nos separa. Por isso o nosso grupo é legal, porque a gente tem várias tenazes, matizes cristãs, e a gente não está aqui falando que o A é o B, o C, o D, certo? Ninguém tá certo. A gente se ama, amamos a todos. Você quer seguir desse jeito? Siga com o seu coração inteiro. Sirva a Deus com interesse de coração. Faça o seu melhor e Deus vai te abençoar. Essa é a ideia, tá? Bom, então nós lemos sobre o milênio. Agora nós vamos ler a segunda parte do capítulo 20, que é o juízo final. Então nós vamos ler. Nós vamos começar a ler o próprio capítulo 20, versículo 4 a 6. Depois nós vamos ler o 20, 11 a 15. Eu quero só retomar no 4 a 6, porque ele tem uma parte interessante. 20, 4 a 6. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus
e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Agora vai para o 11. Reinaram com Cristo por 1000 anos. Isso, peraí. Não, aí os outros mortos não tornaram a viver. Essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então agora eu vou versículo a versículo para a gente entender. Aqui, olha só que curioso. O que eu vou falar aqui hoje, agora, não é uma teologia muito divulgada. Então, eu não considero isso uma teologia, essa é uma opinião. Nós estamos estudando Apocalipse, a gente vê certas coisas e tem opinião sobre elas, porque são coisas enigmáticas. Interpretações. Por exemplo, aqui ele fala, em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam assentados neles receberam o poder de julgar. Curioso, porque se você estuda o final dos tempos, você estuda o juízo final. Só que aqui fala que haviam vários tronos e pessoas que seriam colocadas lá recebendo o poder de julgar. E aí eu me lembrei de passagens na Bíblia que falam sobre isso. Então, tronos de juízo por ocasião da primeira ressurreição. A Bíblia menciona pelo menos 2 grupos. Olha só. Vamos abrir então agora 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Acharam? Então vai lá. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E, uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Até aí. Então, queridos, veja só. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3, está falando que os discípulos de Cristo se assentarão para julgar o mundo. E que eles se assentarão para julgar os anjos. Nós seremos medida padrão de juízo de pessoas e de anjos. Eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Como assim? Não é? Como assim? Então, como Jesus considera as coisas? Ele vai pegar anjos. Anjos vivem diante de Deus, contemplam a glória dele, só vivem lá, vamos dizer, na majestade. E beleza, o que aconteceu com os anjos? Eles caíram, eles foram enganados. O Lúcifer arrastou, diz a Bíblia, 1/3 dos anjos. Só que estes estavam lá vislumbrando a glória de Deus e foram influenciados pelo inimigo e caíram. Jesus pega pessoas como nós, que somos nascidas do pó da terra, se revela a nós e nós voluntariamente, sem enxergar nada, porque é por fé, não é por vista, nós escolhemos a Deus. Então, este critério é um critério valioso diante de Deus, porque nós, por fé, vamos fazer o que os anjos não fizeram tendo visto. Então, este é um critério de juízo. Deus, ele considera que muitas pessoas, eu sempre dou exemplo, né? Já disse isso antes, dou exemplo de novo. Tinha uma velhinha, amada, querida, que ia lá na igreja, ela tinha uma ferida na perna, ela era corcunda, andava de bengala, e ela não faltava um dia, nem um dia, chovia, fazia sol, ventava. Uma vez eu fui, até eu contei isso para vocês, fui pregar numa igreja lá em Guaianazes, penso lugar longe. Chego lá, tava ela lá sentadinha, né? Irmã Clélia, um amor de pessoa, que Deus a abençoe de onde ela estiver. E lá estava a irmã Clélia, você aqui? Não, eu peguei 3 conduções, cheguei aqui e tal.
A pessoa não tinha mau tempo e ela não sabia ler e escrever. Então ela sentava bem na frente e ficava comendo a palavra de Deus. Quando chegar lá no juízo, Deus vai pegar o exemplo da irmã Clélia para os bacanas, para os fortões, os caras que malham dia e noite. E o cara, quando cai uma garoa, o cara não é capaz de atender o necessitado, né? Se ele está com um soninho, ele não consegue ler a Bíblia. Se ele está muito ocupado, ele não liga para os outros. Não sabe respeitar pai e mãe. Então, assim, critério de juízo, gente. Em tronos se assentarão pessoas que serão medidas de justiça. Que parte da Bíblia que eu uso para isso, para dizer isso? Jesus disse o seguinte: os ninivitas, os caras de Nínive lá, Jonas pregou a muito contragosto para eles e todos se converteram. E está aqui alguém muito maior do que Jonas. Ou seja, os ninivitas, e disse Jesus, se levantarão no juízo e condenarão a esta geração. Então o critério de juízo de Deus é comparativo. Por isso que eu entendo que quando fala aqui que nós vamos nos assentar em tronos, nós na verdade vamos ser usados por Deus para falar então, como é que é? Qual é a sua dificuldade, meu bem? Essa então, veja só. Tem aqui a dona Maricota, tem aqui o seu Pedrão, tem aqui o irmão querido, a irmãzinha. Pois é, rapaz. Então, como Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós amamos a Jesus de verdade. E Ele vai nos usar lá no céu. Por isso que diz que assentaremos em tronos. Mateus capítulo 19, versículo 28, vamos abrir lá? Mateus 19, 28. Jesus falou uma coisa interessante, que é um outro grupo que vai julgar. Mateus 19, 28. Abram aí. Vamos ler então Mateus 19, 28. Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram os meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tem. Então, é só 28. Então, Jesus, o que Jesus está falando? Quando Deus for renovar tudo, e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, meus discípulos, também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está escrito aqui. Ou seja, critério de comparativo. Se você pegar Romanos capítulo 11, fala lá, os judeus receberam a aliança, a lei, as 10 pragas. Deus fez tudo, considerou aquele o povo dele, adotou aquilo como o povo dele. Aí nós chegamos depois e fomos enxertados. A Bíblia usa um termo, um enxerto, na oliveira verdadeira, como zambujeira. A zambujeira é a oliveira que não é oliveira. E ela é enxertadinha lá. Então nós somos ramos enxertados na oliveira. As alianças, os testamentos, os pactos foram todos feitos com Israel. E aí vem o Zé Gaiola, que somos nós, e vamos lá e adoramos a Deus. Pega Atos capítulo 10, né? A figura, né? Que aparece ali do centurião desesperado para agradar a Deus, fazendo as suas esmolas, e diz a palavra de Deus que as esmolas de Cornélio subiram até a presença de Deus. Deus pegou Pedro, que era o principal cara dele, e falou: você vai lá na casa do Cornélio e vai anunciar para ele o meu reino. E através de Cornélio, a porta se abriu para os gentios, que somos nós, não judeus, não é? E esses gentios acabaram ocupando o espaço, né? Por quê? Porque os judeus simplesmente não aceitam que Jesus é o Ben Yamashia, ele não é o filho, não é o Messias filho de José. Ben Yosef. Ok. Aí, olha só. Então, eu queria destacar essa questão que fala sobre os tronos. Depois ele fala assim: vi também almas das pessoas que tinham sido degoladas ou decapitadas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou.
Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, nem tinham recebido seu sinal na testa nem na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, interessante, pessoas que perderam a cabeça, será que não seriam pessoas que permitiram que Cristo se tornassem as suas próprias cabeças, o cabeça da sua vida, e que ele dominasse os seus pensamentos e os seus caminhos? Pessoas que não tiveram o sinal na besta em suas testas, na sua cabeça, que pensaram e agiram, né? Diferentemente da massa, que a massa tem o sinal na testa e o sinal na mão? Essas pessoas reviveram, diz a palavra, nasceram de novo, não é? Então essas pessoas reviveram, ou seja, tiveram um novo nascimento e reinarão com Cristo. Interessante. Bom, muito bem. Agora nós vamos ler o versículo de 11 a 15. Voltamos a Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15, e que vem o juízo final. O julgamento final. Então vamos lá, Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, então aí, depois que ele falou que tinham tronos, ele fala de um trono grande e branco. E havia alguém sentado sobre ele, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. A terra e o céu fugiram da sua presença. Ou seja, o novo céu, a nova terra estava sendo formada. A velha terra e o velho céu está indo embora. Não foram vistos mais. Certo? Agora é o final dos tempos. E veja aqui. Vi os mortos, importantes e humildes, grandes e pequenos, e estavam de pé diante do trono. Por que viram os mortos? Porque os vivos, gente, já estão com Deus lá. Os que já ressuscitaram com Cristo já estão com Deus lá. Então, senta-se Jesus no trono do juízo final para julgar conforme a parábola dos bodes e das ovelhas. Os céus e a terra que nós conhecemos não existem mais. Os mortos que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão julgados segundo as suas obras. Sua consciência, pelo que fizeram ou não fizeram, dentro dos seus contextos, de acordo com o critério do Deus Todo-Poderoso, que conhece o íntimo do coração. Então, este juízo final, que vem sobre os mortos, lembrando novamente, aqueles que são de Cristo já estão reinando com Cristo, já estão lá em cima, o arrebatamento já aconteceu. Então, quando a gente volta e presencia isso, quem vão ser julgados? Então, quem são esses mortos? São 2 grupos, basicamente. Pessoas que não receberam a Jesus, de jeito nenhum, pessoas boas e pessoas más, pessoas justas e pessoas não justas. Estas pessoas, vai ser aberto, diz aqui, um livro, que é o livro da vida. Vão se abrir os livros, diz aqui o versículo 12, e também foi aberto o livro da vida. Ou seja, tudo que a gente faz está sendo registrado nos livros. E o livro da vida do Cordeiro tem o nome nosso, das pessoas que receberam a Cristo no coração. Mas aqui fala do livro da vida, que não é o livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque o livro da vida do Cordeiro já estão reinando com Cristo. Já participaram daquela batalha da semana passada, do capítulo 19, nos seus cavalos brancos. Já sentaram nos tronos para julgar as nações. Então agora não tem um outro julgamento para essa galera, meu.
Essa galera já foi julgada no arrebatamento. Subiu ou ficou? Os que ficaram, todos que se reuniram, como a gente leu no capítulo, no início desse capítulo, para uma grande guerra, né, contra a Cristo, esses caras vão ser julgados. E vai ter um livro da vida. Por quê? Porque neste meio existem pessoas justas, pessoas boas. O esquimó que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas é um cara que, para o contexto dele, dentro da civilização dele, o índio Jarauara, o índio, sei lá do Yanomamis, os índios americanos, os caras que viveram em todos os séculos, tem muita gente boa que viveu. Esses caras não vão para o Lago de Fogo. Esses caras vão ser julgados por esse trono aqui, por aquele que conhece os corações. Só não tiveram oportunidade de ouvir. Não tiveram oportunidade aí. Você faz o quê com esse cara? Joga no mesmo lugar que os outros? Deus é justo. Por isso, gente, que existem novo céu e nova terra. Nós vamos ler a semana que vem que a Jerusalém do céu, ela desce, maravilhosa, magnífica. E está escrito lá, nós vamos ler isso, só entrarão lá as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E que reinarão sobre nações. Quem serão as nações que estarão sobre a nova terra? Que não entrarão no novo céu, que é a nova Jerusalém. Quem são essas nações? Não sei se está muito difícil de entender. Mas então, existe o grupo aqueles que receberam a Cristo, que são os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esses caras vão ser julgados na hora do arrebatamento. Tá com Deus de verdade? É trigo, sobe. Não é joio, fica. Fica com quem? Com a galera que está aqui, naquele tempo. Mas teve todos os que viveram em todos os tempos. Tanto que fala aqui que o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Certo? Agora eu pergunto para vocês, se os cristãos já foram julgados, estão vivendo lá, e os caras vão ser julgados de novo, e todos esses vão para o inferno, que raio de juízo é esse aqui? Não tem juízo. Seria uma sentença. Ele ia falar, todos para o lago de fogo. Adeus. Então não precisa de juízo, não precisa de trono, não se abriria um livro nenhum, nem haveria o livro da vida, e nem seriam as pessoas julgadas por aquilo que tinham feito. No caso do julgamento da gente, quando Cristo for levar a gente, que somos de Jesus, ele não vai basear no que a gente fez. Ele vai basear no sangue de Jesus que nos lavou de todo o pecado. Nós, na cruz, Jesus pagou o preço por nós e nós entramos no plano dele. A graça fez tudo por nós. Não fizemos nada. Você pode fazer muito boas obras, mas se você não tem Cristo no coração, você vai para esse juízo aqui, ó. Esse juízo, que é bom, meu. Ele não é ruim, não. Porque se você passar nele, você vai herdar a nova terra. Nós vamos ler a semana que vem o que é a nova terra. É bom também. Eu prefiro entrar no novo céu, obviamente. Mas, para quem está aqui, tipo, será que não tem mais nada? Tem. Porque o livro da vida será aberto. E as pessoas que estão aqui serão julgadas de acordo com o que eles fizeram. Quem não tinha o seu nome escrito nesse livro da vida aqui, foi jogado no lago de fogo. Aí sim. Aí você pega, e aí, Apocalipse 21, versículo 8, que é o próximo capítulo, quem que é essa galera que então vai fazer companhia? A besta, o falso profeta, Satanás, a segunda morte, os condenados. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Covardes, traidores, incrédulos. Essa galera, julgada por Deus, fala, querido, você não passou na prova. Você teve chance, mas não foi. Então, essa galera, estes sim, vão se juntar aos seus grandes ídolos. O cara adorou a besta, a imagem da besta,
ele adorava toda a maquiagem que o falso profeta fazia, né? Como o grande marqueteiro do inferno. Ele gostava das coisas que Satanás, dos pratos que Satanás oferecia. O negócio dele era matar, roubar, destruir, que nem as obras que Satanás fazia. Pois então, meu chapa, você vai seguir esse caminho. Você vai ter o que você pediu. Entendeu? Então, nós vamos terminar, gente, lendo Apocalipse 21, que nós vamos ler a semana que vem, mas nós vamos ler 21, de 22 até o 27. Então, vamos para o próximo capítulo. Pode? Então, os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida e por isso considerados justos por Deus, herdarão a nova terra juntamente com os judeus, e eu explico semana que vem. Os judeus que não aceitaram a Cristo vão herdar a nova terra. Deus fez uma promessa para Davi. E essa promessa é que os judeus herdariam a nova terra. Os justos herdariam a terra, os judeus herdarão a terra, conforme a promessa de Deus. Eles herdarão a nova terra, mas não terão acesso a Jerusalém celestial, que é o novo céu. Vamos ler Apocalipse 21, 22 a 27. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 22 a 27. Olha que lindo. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis, em toda a sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, semana que vem nós vamos estudar o que é a Jerusalém celestial, que é o novo céu, a nova terra, a promessa que Deus fez aos judeus, a promessa que Deus fez aos justos e como é que vai ser lá dentro, não é? O que nós estamos vendo aqui, ó, ela não necessita de templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não necessita de sol nem de lua, porque a glória de Deus vai iluminar este lugar. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Ou seja, haverá nações, gente. Além da gente que vai entrar, vai haver nações. Estas nações, nós vamos ler a semana que vem, vão levar as suas oferendas ao Deus Todo-Poderoso, porque herdar a terra. Imagina a bênção que vai ser. Está num novo céu, na nova terra que Deus está criando. Se essa já é linda de morrer, imagina como é que vai ser a nova, gente. Né? Que eu sempre digo, teve um cantor que falou isso. Se Deus criou essa linda em 7 dias, imagina essa que Jesus está criando em 2000 anos. Meu, deve ser um negócio. Eu sei que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, ok. Mas o cantor falava isso, né? Poesia vale tudo. Então, queridos, semana que vem nós vamos estudar e devemos encerrar o livro de Apocalipse, estudando o que é a Jerusalém Celestial, como nós vamos nos relacionar lá, não é? O que terá lá dentro, não é? Mas nessa altura do campeonato, as pessoas já foram julgadas, infelizmente, e já aconteceu. Por isso, gente, nós temos que ficar vigilantes, espertos, que possamos servir a Deus com interesse de coração, né? Não submeter a Ele e viver uma vida que seja digna do nome do Pai que nos adotou, verdade? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer agora? Podemos orar? Podemos. Então vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor conhece os corações. O teu juízo é perfeito. Senhor, os teus mandamentos são puros, Senhor. Tudo que o Senhor fez, Senhor Jesus, é maravilhoso. Tua palavra diz que todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. E nós então te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Porque, Senhor, se o milênio será antes ou depois, isso não interessa para nós.
O que interessa é que nós te servimos hoje, aqui, agora, Senhor. A nossa vida, Senhor, foi conquistada naquela cruz. O Senhor nos comprou por bom preço, Senhor, o preço do teu sangue, Senhor. Oh, Senhor, então nós entregamos, Senhor, a nossa vida a ti, renovamos o nosso pacto feito naquele sangue, naquela cruz. E, Senhor, o Senhor nos deu vida, o Senhor ressuscitou, Senhor. E porque o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos contigo, Senhor Jesus. Então nós queremos viver, Senhor, como pessoas assim, que somos cidadãos celestiais, Senhor, que não vivemos aqui com os apetites, Senhor, no que a besta tem para oferecer, nem naquilo que o falso profeta anuncia e marqueteia. Nós não temos prazer nos pratos que Satanás coloca diante de nós. E quando isso acontece, Senhor, nós pedimos, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas dá-nos, Senhor Jesus, o teu pão de cada dia, a tua presença. Senhor, dá-nos, Senhor, o pão do céu, Senhor Jesus, que és tu mesmo, Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, de vivermos, Senhor, com um apetite celestial para as coisas do alto, Senhor, e que possamos então, Senhor, sermos, Senhor, participantes desse tempo do fim. Não lá, Senhor Jesus, com aqueles que adoraram a besta, Senhor, ou com aqueles que adoraram aquilo que era passageiro, Senhor, efêmero, Senhor, mas, Senhor, diante de ti, aqueles que escolheram guardar os seus tesouros no céu, Senhor, que colocaram o seu coração diante de ti, Senhor, que já ressuscitaram contigo, Senhor, e que, Senhor, um dia nós veremos a ti face a face, Senhor, e nos rejubilaremos contigo, Senhor, por toda a eternidade, Senhor, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, por o Senhor ter nos escolhido, Senhor, sem merecimento algum, Senhor. Nós não sabemos por que o Senhor fez isso, mas nós te agradecemos porque o Senhor fez. E estamos aqui, Senhor, prontos para sermos canais da tua bênção para tantos quantos ainda, Senhor, forem ser alcançados por ti, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção para os meus irmãos, para as suas famílias, para os que estão ouvindo a tua palavra, para que ela caia em boa terra, num coração fértil, Senhor, ela possa produzir frutos, Senhor, sejam como árvores plantadas junto a ribeiro de água e que produzam fruto na estação própria, Senhor. Ô Senhor, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.